bem-vindos à segunda temporada do videocast da Super Varejo. E eu vou conversar agora com o Fábio Ferraz. Ele é o CEO da Tributax. Tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo certo, obrigada por ter vindo aqui. Fábio, vamos falar desse assunto bem controverso no setor supermercadista, que é a questão dos tributos. Apresenta a empresa, o que vocês fazem? Bom, a Tributex é uma empresa de consultoria tributária que nasceu dentro do supermercado. Eu falo que nasceu dentro do supermercado porque desde o nosso primeiro projeto, o nosso principal cliente sempre foi o supermercadista, pela dificuldade, pela particularidade que o setor apresenta, né, pela quantidade de itens com os quais ele trabalha. A área tributária é de extrema importância por conta de tudo, né? O supermercadista ele tem um perfil onde ele trabalha por centavos, né? Então a margem de lucro sobre cada produto que ele vende é muito pequena. E aí quando eu falo de impostos, os impostos eles são tão importantes quanto o controle de perdas que ele faz do estoque dele, né? E é uma parte sensível porque o estoque que ele perde, ele consegue enxergar. Agora os tributos que ele paga a mais são quase que impossíveis de se detectar. Então a nossa empresa, que é especialista nesse tipo de trabalho, nesse tipo de consultoria, nasceu dentro do supermercado, fazendo com que o supermercadista, né, com o varejista, o atacadista, ele tenha no final do nosso trabalho um resultado melhor e uma competitividade melhor no mercado. Qual é o perfil do supermercado que pode recorrer ao trabalho de vocês? É grande, pequeno, médio? E como é que vocês percebem a preocupação do varejista em relação a essa questão dos tributos? Eles entenderam essa importância de como isso pode ser importante para o negócio deles? Esse controle, essa... Olha, muito supermercadista já entende que a tributação, o controle da tributação, o controle dos impostos, ele é tão importante quanto o controle de perdas que ele faz no estoque, que nem eu comentei, né? Existe ainda aqueles supermercadistas mais antigos, mais tradicionais, que olham para quando a gente fala de fazer um trabalho na área tributária e tem receio. Né? Muitos me perguntam, eu vou fazer um trabalho como esse, vou fazer uma consultoria tributária, vou economizar dinheiro com impostos, ou até reverter impostos que eu tenha pago a maior para o meu negócio, né? Recuperar impostos que eu paguei a maior, e eu vou chamar a atenção do fisco. Né? E isso é uma falácia. Por quê? A Receita Federal, há muitos anos, digitalizou todo o processo de acompanhamento e controle da área fiscal e contábil, né? Então, o supermercadista antigamente que recebia um fiscal na sua loja para entregar para esse fiscal os livros, né? O contador era conhecido como guarda-livros no passado. Ele, desde 2007, começou a entregar toda essa documentação online. Então, hoje a gente tem... Quando o supermercadista faz uma compra de mercadorias num fornecedor, antes da mercadoria chegar na loja, ele recebe o XML, que é o arquivo digital da nota, que já saiu do distribuidor, da indústria que está vendendo para ele, foi até os controles da Receita Federal ou da Secretaria do Estado e foi recebido esse arquivo lá no computador dele. Então o controle hoje do fisco ele é muito maior. Então o trabalho tributário ele entra como um complemento de tudo aquilo que ele já tem na contabilidade dele. Eu brinco que nós somos os nossos clientes um parceiro estratégico. Por que isso? Porque nosso trabalho como estratégia vai fazer ele se tornar mais competitivo no mercado. Vai fazer ele formar o preço dele sabendo que aquele produto que ele comprou tem que custar aquilo no final para que ele tenha lucro, para que ele não perca dinheiro. A gente encontra, às vezes, um supermercadista que não sabe analisar a questão tributária na formação de preço e muitas vezes ele está vendendo o produto dele com prejuízo, por conta dessa complexidade da legislação tributária no Brasil. Então é um produto, é um serviço que tem agregado muito, a gente trabalha muito nessa mudança de cultura, mas muitos supermercadistas já entendem, né? Eu falo de supermercadista, mas estou falando da indústria de alimentos, estou falando também da distribuição de alimentos. Eles já entendem que ter um controle tributário mais apurado faz parte de uma estratégia para que os resultados sejam melhores. Quando vocês atendem ao supermercado, onde que estão os maiores gargalos? As maiores dúvidas, os maiores problemas? O que vocês percebem? Olha, quando nós fazemos uma análise de uma operação de varejo, tratar do supermercadista especificamente,
nós temos diversos olhares, né? Então eu vou olhar produtos que ele vende para verificar se a tributação desses produtos está adequada ou não. Você imagina que um supermercado ele tem em média na prateleira de 8 a 12 mil itens cadastrados no sistema, sendo vendidos dentro da loja. Estou falando de uma operação pequena e média, tá? Se a gente pega um supermercado grande, de grandes redes, ele chega a ter 20, 30 mil itens cadastrados no sistema e sendo vendidos, né, na loja. Então, cada um desses produtos, ele recebe um tratamento tributário diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, um achocolatado de 300 gramas, ele vai ter uma tributação. Se esse achocolatado tem 1 quilo, uma embalagem de 1 quilo, às vezes, pelo peso do produto, eu tenho uma tributação diferente. Então, na minha opinião, o principal gargalo desse supermercadista é ter um controle adequado da tributação desses itens, né? Muitos deles já têm sistemas que fazem isso. E aí, quando a gente vai apresentar o nosso trabalho ou iniciar um trabalho, eles falam, não, mas eu já faço esse controle, né? E o controle, ele geralmente é feito por sistema. Nós temos um olhar um pouquinho mais apurado, porque o trabalho ele concentra, ele engloba uma atuação de sistemas, mas também a consultoria humana. Por que eu estou falando isso? Qual a importância disso? Quando eu pego um produto, por exemplo, o pão francês, que é um produto de alto giro no supermercado, ele é um produto que, por regra imposta pela Receita Federal, ele tem alíquota zero. Ou seja, para fins de PIS e COFINS, que são os dois tributos federais, ele não paga imposto. Muitas vezes a gente encontra um supermercadista vendendo pão francês e tributando para PIS e COFINS. E aí eu faço a seguinte brincadeira com ele. Imagina que a cada dia que você vender R$1.000 de pão francês, você vai estar perdendo R$ 92,50, porque a alíquota dos dois impostos somadas é de 9,25. Então, ele vende muito mais do que R$1.000 de pão por dia. E muitas vezes a gente vai fazer um trabalho num supermercadista que já tem um controle por uma empresa de tecnologia que só analisa por sistemas. E o pão francês é um dos itens que a gente encontra uma recorrência muito grande de tributação indevida, né? E quando eu falo de tributação indevida, eu estou falando de preço, porque se ele paga aquele imposto, ele soma isso na formação do preço, então o concorrente dele que faz adequadamente é mais competitivo do que ele. Eu estou falando de perda financeira, né? Então você imagina que a cada R$1.000 ele está perdendo R$ 92,50. Se eu fizer isso vezes 30 do mês, vezes 12 meses do ano, representa um volume financeiro muito grande. Então eu brinco que o nosso trabalho ele é enxugar pequenas torneiras para que no final ele tenha um resultado melhor. Além do pão francês, quais são os outros produtos? Se você pudesse ter um ranking. Olha, produtos de higiene tocador, né? Produtos de higiene pessoal, são produtos que dão bastante erro de tributação. Laticínios, nós tivemos uma mudança no estado de São Paulo, então até essa mudança eu tinha vários produtos como queijo mussarela, que tinha uma tributação menor do que os 18% cobrado pelo estado de São Paulo. Então, tem uma lista enorme de produtos, mas se a gente puder elencar, são produtos que são considerados para fins de tributação monofásicos, que são recolhidos pela indústria, né? Fazendo um paralelo, a substituição tributária do imposto federal, são produtos de higiene, bebidas, são produtos que muitas vezes não são tributados na hora da venda para o consumidor final, e que esse supermercadista, por desconhecer a legislação ou por ter um sistema que não trata de maneira adequada esses produtos na hora de classificar para fins de tributação aquele produto, coloca que é um produto de pagamento de tributo na saída, e aí ele acaba pagando duas vezes. Assim como, muitas vezes ele tem que pagar o tributo e acaba não pagando, correndo o risco de ser autuado pela Receita Federal. Então o nosso trabalho é fazer com que aquele universo de produtos se torne algo mais simples para ele, classificando mercadoria de maneira adequada, fazendo o planejamento tributário para que ele tenha redução da carga tributária dele, né? Já que a gente tem uma carga tão elevada, eu tenho que usar a legislação e o que a Receita Federal, o que a Secretaria do Estado dizem que é o correto, para que eu ajuste e eu pague menos imposto dentro da lei sem correr nenhum tipo de risco. E qual é o perfil de loja do supermercado que pode contratar o serviço de vocês? Olha, nós trabalhamos com supermercados que faturam a partir de R$300 mil por mês, né? Eu falo R$300 mil por mês porque são supermercados que já têm um perfil onde a tributação vai fazer a diferença. Se eu pego um supermercado muito pequeno, aquele lojista que está começando, com uma pequena venda, ele geralmente vai estar num regime tributário como Simples Nacional, né? Então, se ele tem um volume muito pequeno, o Simples Nacional até faz sentido para ele.
que a gente percebe é que, a partir de um faturamento de 250, 300 mil reais, até o regime tributário começa a fazer a diferença na hora da apuração do imposto. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes o empresário acha que o Simples Nacional é a forma de tributação onde ele vai pagar menos impostos. Então, para se manter no Simples, às vezes ele está faturando 200, 300, 400 mil reais, ele começa a deixar de apresentar algumas obrigações ao fisco para se manter naquele regime com a ideia de que ele vai pagar menos impostos. Então, isso não é real, né? A gente passa por a partir desse perfil de cliente que fatura entre 300, daí em diante a gente começa a analisar regimes de tributação, classificação de mercadorias, planejamento tributário e daí para frente todos os tipos de perfis de supermercadistas, de indústria, já é possível se fazer um trabalho para que a tributação esteja ajustada e de acordo com aquilo que determina o fisco, tanto federal quanto estadual. Para a gente finalizar, por que o supermercadista deve procurar a sua empresa e não uma concorrente, por exemplo? Olha, nós temos diversas empresas de consultoria no mercado. O que eu costumo dizer para o cliente é o seguinte: pesquise, né? Confiança, isso é um trabalho que envolve totalmente a confiança. Confiança é algo que não se vende. Eu não consigo chegar para o cliente e dizer, confia em mim. Mas quando a gente faz um comparativo com sistema de trabalho, com posicionamento de mercado, com aquilo que a gente apresenta, nós temos vários diferenciais, né? Primeiro que nós somos uma consultoria que nasceu dentro do supermercado. Nós, em todos esses anos, são quase 8 anos de trabalho, nós já entregamos projetos por todo o Brasil, fazendo com que os nossos clientes sejam a nossa melhor referência. Então, supermercados de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, redes grandes, aquele supermercadista com uma única loja é o nosso maior referencial. Então, o trabalho que a gente entrega, ele diz por si só. E um outro detalhe muito importante: quando a gente faz um trabalho para esse supermercadista, é muito comum, quando eu vou fazer uma consultoria tributária, eu apresentar uma proposta de preço. No nosso trabalho, nós não temos nenhum tipo de cobrança inicial para o trabalho. Então, o cliente que nos contrata, o supermercadista que nos contrata, ele entra nesse jogo com a Tributex, sabendo que ele só vai pagar algo para a Tributex se houver resultado do trabalho que a gente está realizando. Então, o risco desse cliente pagar algo na frente e lá no futuro eu dizer para ele, olha, tá tudo certo, você não tem nada para ser ajustado, ele é zero. Porque se eu chegar no final do meu trabalho e eu não tiver encontrado nenhuma divergência, nada que gere resultado para aquele cliente, ele não vai me pagar nada. Então, a confiança, o trabalho que a gente realiza, ele está totalmente ligado ao sucesso daquilo que a gente vai entregar para o nosso cliente. Se esse cliente tiver resultado, ele me paga pelo trabalho que eu realizei. Então é uma troca onde os dois ganham e se nenhum dos dois ganharem, nada acontece. Tá certo, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.